Coragem. Substantivo feminino. Pelo dicionário, significa força de espírito para enfrentar situação difícil. Uma nova era, 2020, tempo esperado, repleto de surpresas, cercado por novas coisas, eventos, festa, novos ares, novas companhias. Vivi cercada. Fomos impostos a uma vida onde as paredes de casa se transformaram em grades de celas. Fomos todos impostos a uma pandemia. Era guerra e a humanidade não tinha armas. Presa. Assisti tudo que eu amava sumir diante dos meus olhos. Eu senti o peso da perca daqueles que não conseguiram resistir à morte invisível que bateu na porta de milhões. A lágrima sofrida que tracejava minha bochecha continha mais vida que o último suspiro daqueles que cansaram de tentar. Apenas 15 dias. Não! Desespero em cativeiro. Mais de um ano se passou e agora o medo dançava em minha mente, assim como um dia eu pude dançar em um palco. Mas não tinha nada. Não tinha palco, não tinha luz. A comoção que um dia a plateia teve se transformou uma tela em branco que eu não consegui pintar. Por quê? Pânico e despedidas, os laços tão carinhosamente cultivados com aqueles que participaram da minha vida foram embora, não deixaram rastros para trás. A própria companhia nunca bastou. O vermelho risco que a lâmina deixou na pele não doía mais que o peito abalado de perca. Mas um guarda-chuva desenhado se abriu na chuva de lâminas que a minha mente tinha se tornado. E uma feição brilhante eu desconhecia, não! Aquele rosto tão sorridente outrora foi o meu rosto. E ele me estendeu a mão. Eles precisam de você. A força de um elefante retirada do fundo do âmago me fez levantar. Eu me reergui com a própria perna, com a própria força. Nem eu sei te dizer como, mas eu me reergui. Era uma nova época, vou me acostumar. Mesmo sem um palco, mesmo em meu quarto, eu me obriguei a dançar. Não tinha ninguém, mas bastava. A brisa batendo nos meus braços trouxe novamente a paz de um coração remendado. E a cada pirueta, um pensamento era reorganizado. Eu tentei de novo. Cultivei laços delicadamente frágeis. Mas em tempos tão difíceis, um pequeno sorriso de sol pode descongelar uma plantação de corações congelados. E foi o que eu corri atrás, foi o que eu fiz. E aquelas sementes tão pequenas desabrocharam e revelaram um nascimento tão brilhante quanto a luz. Eu escalei para fora do fundo de poço onde eu me encontrava e levei cordas reservas para ajudar aqueles que topavam comigo na mesma tentativa. E quando eu finalmente alcancei a beira, eu olhei para os lados e vi que eu estava cercada dos mais diversos rostos lindos
marcados, claro. Mas gratidão pelo sofrimento, a minha coragem foi a resistência. A minha coragem. A perseverança. Naquele momento, a última fase que explodiu como a rosa de Hiroshima não deixou feridas. Curou um peito que respirava, aquecido, mesmo com todas as falhas e todos os defeitos. Então, eu abri meus olhos. Era outro dia. Eu não tive mais medo.